A morte é um tema que me fascina hoje, mas que aterrorizou minha vida durante muitos anos, produzindo em mim um desespero na minha faixa etária de 12 até mais ou menos 20 anos. E estudando psicologia e fazendo uma disciplina investigativa, na produção de um tema e que eu escolhi é o psicólogo e sua relação com o paciente terminal. Eu li vários livros e dentre eles estou com um nas mãos aqui, que é Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, que tem algumas dicas muito interessantes para situações inusitadas, inesperadas e não desejadas. E uma delas a gente está diante de pessoas que estão no estado terminal, pelo menos dentro da ótica médica e dentro da visão da família, e que na visão geralmente do paciente sempre a extensão da esperança é maior, apesar de todo o desespero que é produzido numa situação de enfermidade ou de uma doença incurável. E aqui é pontuado alguma coisa que eu sublinhei, muito interessante, que a gente precisa fazer uso numa situação relacional com pessoas, tanto próximo como não, estando diante da gente. É importante a gente ter cuidado com esses pacientes nessa situação, porque pode ser um momento em que eles querem falar de determinados assuntos que compõem a sua riqueza subjetiva e que vai, inclusive, criar uma força maior para eles se relacionarem com esse período aparentemente difícil para muitos, que é essa relação tão próxima com uma morte que parece que está numa sala de espera, apenas aguardando a autorização para entrar, tanto do próprio moribundo, né, a pessoa doente, ou dos familiares também que aprisionam afetivamente essa pessoa, porque essa pessoa se sente impotente de morrer porque não quer ver a família sofrendo. Então vai protelando dentro de uma disposição de buscar uma vida não qualificada, mas sofrível, né, dentro de uma pressão muito grande interna em que a própria pessoa já não quer mais continuar, porque ela começou a ter uma boa relação com essa finitude, com esse momento. Então a gente precisa ter sempre em mente que esse paciente, essa pessoa deve ser respeitada e ouvida. Às vezes é apenas a presença da gente diante da pessoa, dando um toque, segurando as mãos, emprestando o ouvido, né, o coração, o batimento do coração bem próximo, pode fazer um bem muito para essa pessoa e inclusive fortalecê-la para um encontro com a realidade da morte. O que para mim hoje não é um desespero, para mim hoje não é algo inoportuno, não desejável, porque nós temos que partir de um princípio como seres pensantes que tudo tem seu início e tem seu fim. Mas nós temos, por outro lado, como seres pensantes e carentes de algo acima da nossa capacidade, que nós aprofundamos e mergulhamos pela fé, na certeza de que a vida há de continuar, dentro de uma proposta do próprio Filho de Deus, em que ele nos garantiu que veio trazer vida e vida em abundância, ou seja, ele nos garantiu isso através da sua própria ressurreição. E nós devemos estar atentos a esta realidade para que a gente não se fragilize mais do que realmente uma pessoa que está vivendo aquela experiência com a sua dor, com a sua angústia, com a sua doença. E nós precisamos então estar firme para tentar fortalecer, estimular essa pessoa a pensar de uma maneira mais
agradável o seu fim, ao ponto de poder dizer até como Paulo, quando se via prestes, e que ele sentiu o cheiro da morte, e disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabia daquilo que ele aguardava. E aí isso é importante. É importante porque é quando você vai poder refletir realmente a realidade e o tempo que você teve nas tuas mãos e aquele que falta ainda.